Olá, boa tarde. Mais um pedaço de reflexão. Neste caso, para que é a filosofia? Pergunta difícil de responder, podemos dizer em primeira mão que a filosofia não serve para nada. Esta afirmação parece estranha. No início, sim. Se termos em conta que o termo utilidade no nosso vocabulário contemporâneo diz respeito a algo que modifica o ambiente, que cria algo concreto e que, em primeiro lugar, tem um valor monetário. Então, sim, a filosofia é inútil. A filosofia, segundo Chauí, não apresenta resultados concretos, visíveis e capazes de mudar o mundo imediatamente. Portanto, a questão para que é a filosofia é constante, uma vez que a sua utilidade é gradualmente percebida e através de um complexo exercício de abstração. Chauí também afirma uma primeira resposta irónica, bem como a pergunta, quando feita por pessoas maliciosas: a filosofia é uma ciência com o qual e sem a qual o mundo permanece como e como eu. Ou seja, a filosofia é inútil. De certa forma, isto é, partindo do ponto de vista problemático da inutilidade, que afirma ser inútil, o que modifica o ambiente com uma intervenção concreta, a filosofia não serve para nada. Também podemos afirmar que a filosofia não serve nenhuma razão, não serve ninguém, porque a filosofia, desde a sua origem, procura problematizar e questionar. Neste sentido, lenta e laboriosamente, a filosofia mostra a sua utilidade, pôr o pensamento em movimento, questionar e, por que não, incomodar. De acordo com Deleuze, a filosofia não serve nem o Estado, nem a Igreja, que têm poucas preocupações. Não serve nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para lamentar. Uma filosofia que não sofre ninguém e não contradiz ninguém, não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a loucura. Torna a loucura vergonhosa. Não tem uso, não tem outro uso senão o seguinte: denunciar a maldade do pensamento em todas as suas formas. Egípcios, hindus, chineses já tinham produzido algo semelhante ao que chamamos de filosofia. Se expandirmos o conceito para além do que normalmente entendemos pela filosofia, podemos dizer que os preceitos budistas e taoístas já tinham formado um pensamento filosófico. Desta vez, pensadores que habitavam o Extremo Oriente, antigos ou contemporâneos, para filósofos primitivos como Mozi, Lao Tse, deixaram registros
do que parece ser uma produção filosófica tão autêntica como a produção ocidental. Marilena Chaui, né, atesta esta tese, dizendo que não é absurdo pensar nesta relação e, para a justiça, a reconhecer traços que influenciaram os gregos a fazer o que fizeram há mais de 2600 anos antes de Cristo. Confúcio, sábio chinês do século VI a.C., que formulou doutrinas filosóficas e morais, por exemplo, vale a pena refletir que a declaração de que a filosofia tem as suas origens na Grécia pode ser adotada com reservas. Em primeiro lugar, deve considerar-se que houve uma produção filosófica oriental e que esta produção influenciou os gregos como contos que conheciam a cultura babilónica egípcia. Em segundo lugar, não se deve considerar que existe exclusivamente grega, mas que houve uma forma diferente de os gregos lidarem com a filosofia em questão. Portanto, podemos dizer que a filosofia ocidental teve a sua origem na Grécia com contos. O termo foi mais tarde desenvolvido por Pitágoras de Samos, que escolheu as palavras gregas, né? Filia, amor, ou amizade, sofia, sabedoria, para formar a palavra filosofia, amigo ou amante da sabedoria. Para os contos, né? Os contos não reconheceram que estava a fazer algo inédito no Ocidente e que o seu nome seria feito história. Seria feito história. Foi apenas Aristóteles, cerca de 200 anos depois, que o classificou como o primeiro filósofo. Do estudo filosófico, uma focada na história, uma miragem, um olhar para a história da filosofia, que se dedica a analisar a produção canónica do pensamento filosófico mundial, e outra que visa a aprendizagem de metodologias filosóficas que não dispensa a compreensão da história da filosofia. À luz, podemos dizer que a filosofia, para fazer referência em Deleuze, é um estudo de conceitos. Para Kant, a filosofia é uma forma de estabelecer uma crítica ao conhecimento. Para filósofos antigos, como Sócrates, e modernos, como René Descartes, o conhecimento filosófico deve ser feito através de uma busca, muitas vezes rigorosa, por definições puras e imutáveis, que procuram uma verdade universal. Enquanto para Nietzsche, um filósofo contemporâneo não há verdades universais, mas há perspectivas e genealogias que moldam o que chamamos de verdade. Para os pensadores que se dedicaram a estudar a teoria do conhecimento, a filosofia deve procurar entender como a compreensão é possível. Para os metafísicos, a filosofia seria a procura do ser e das essências das coisas. Para a filosofia política, o pensamento filosófico deve abordar questões do mundo real que dizem respeito à política, à ética e à vida na sociedade. Assim como foi dito,
é impossível apresentar uma resposta rápida e definitiva sobre o que é a filosofia. Neste ponto, acrescento também que o campo de ação dos filósofos é vasto. E não há uma única atividade que não possa ser considerada como uma atividade filosófica. Daí recorrermos às origens da filosofia. Não há um último e último consenso sobre a origem da filosofia. O que a maioria dos historiadores da filosofia diz é que esta origem seria na Grécia, com contos de Mileto, por volta do ano 2585 a.C., coisa assim. No entanto, embora esta afirmação tenha as suas razões para existir, a filosofia grega pode não ter sido a primeira produção filosófica, mas foi diferente de tudo o que veio antes. Não contempla o facto de que, trabalhando com essa oposição que os antigos gregos tentaram fazer entre a mitologia e a razão, o que não representa uma ruptura radical de um com o outro. A filosofia seria uma nova forma de criar significados para o mundo, afastando-se dessa forma religiosa de pensar sobre o mundo. A filosofia seria, segundo os filósofos, uma forma de criar mecanismos a que chamavam dispositivos, que proporcionassem uma primeira capacidade de compreensão do mundo. Nota escrita, feita na companhia da jornalista Claire Parnet, Deleuze diz que os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens. São intensidades que lhes convém ou não, que possam ou não possam. Assim, conceitos são criações que, como objetos, tenham uma existência definida e marcada no mundo. Marilena Chauí, professora de filosofia da Universidade de São Paulo, e de quem sou fã, diz que a atividade filosófica vem pôr em causa as nossas crenças habituais. Isto significa que, como Sócrates pretendia na antiguidade, a filosofia é um momento em que preparamos e nos perguntamos se o que normalmente fazemos, acreditamos ou vemos é verdade. Este momento, o culminar do pensamento filosófico é, segundo Chauí, um momento de crise, em que as nossas crenças habituais, sempre consideradas verdadeiras, são postas em suspenso pela dúvida. E o que estuda a filosofia. Hoje, especialmente no Brasil, especialmente no Brasil, portanto, estou muito ligado também, e Itália, por exemplo, né? Vários cursos superiores da filosofia oferecem uma formação focada, em geral, na história da filosofia. Ou seja, filósofos e professores de filosofia, em formação, estudam a produção de pensadores já consagrados como cânones da intelectualidade mundial. Esta concepção entra em conflito com a concepção de vários estudiosos do ensino filosófico e mitologia filosófica, que afirmam que só se aprende a filosofar. Neste sentido, podemos distinguir duas variedades.
Para os helenistas, a filosofia era uma espécie de prática da vida para alcançar a plenitude e a felicidade. Para o medieval, a filosofia seria submetida à teologia e a infinita sabedoria de Deus teria dado ao ser humano a possibilidade de conhecimento racional. Os modernos, por outro lado, voltaram-se para a questão do conhecimento e da ciência. Para além da política e da ética, desenvolvendo um pensamento que resgatou certas características dos gregos, mas não os melhorou. Nos tempos contemporâneos, a filosofia abraçou novos problemas característicos do nosso tempo para desenvolver novos problemas e novos conceitos sobre eles. Conceitos de filosofia. Não é possível apresentar uma resposta pronta, definitiva à pergunta sobre a essência da filosofia. O que aqui apresento será uma tentativa de uma resposta genérica, mas isso não deixa de começar de erros, de certos pontos de vista que podem ser aplicados em determinadas circunstâncias. A filosofia é um ramo de conhecimento que procura compreender os conceitos ou essências de tudo o que existe no mundo, criando assim definições conceptuais. Os conceitos que nascem dessas definições são, por sua vez, significados complexos que se movem problemáticos. Os problemas são também processos pelos quais a filosofia funciona. Um problema, uma pergunta, uma questão, é um processo que visa procurar uma definição sobre algo. Perguntar o que é, como é, ou por que é. É formular um problema e responder a essa pergunta é criar um conceito. Portanto, perguntar o que é filosofia é uma atitude filosófica. Filósofos contemporâneos, né, Gilles Deleuze, Félix Guattari, que escreveram um livro intitulado O que é filosofia, né, afirmam em resposta que a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Sim, em criar conceitos é uma área do conhecimento que se dedica à criação, formação, formulação, reformulação de significados para o mundo. A filosofia serve-se como um artesão e constante mudança de pensamento. Serve para questionar, problematizar e irritar. É bom para conceber. A filosofia denuncia a escassez por ser ele próprio um amante da sabedoria que nunca aceitará a ignorância vulgar como algo normalmente suportável. Acreditem. O mundo está nas mãos das maiorias. O mundo está cada vez mais caótico, destruído, a correr para o fim. E, como sempre ouvi dizer, e tenho dito, embora não acredite muito no ouvi dizer, as maiorias mandam. Agora reflitam, como quiserem. Um abraço. Obrigado.